O real maravilhoso é o mundo real. Bem-vindo ao estado da arte. Mil borboletas levando uma mulher nas suas asas. É uma cidade na qual chove... E conta uma história de uma cidade imaginária, de uma família e, ao mesmo tempo, de um coletivo, no qual qualquer latino-americano pode se reconhecer. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Os cânones literários apontam que Dom Quixote foi o primeiro romance moderno, justamente ridicularizando a magia dos romances de cavalaria. Desde então, o romance de costumes nos ensinou a ver a vida como ela é, sem feitiços, superstições, milagres. Ora nos conduzindo sobre grandes panoramas históricos, ora por entre labirintos psicológicos, os romancistas nos abriram o mistério da realidade, apesar da ausência do sobrenatural. Ou melhor, justamente por causa dessa ausência, como entenderam realistas e naturalistas no século XIX. Não que a literatura fantástica tivesse sumido. Como diz Borges, ela nasceu com o homem e está no primeiro capítulo do Gênesis. Mas na era da ciência, da indústria e do positivismo, parecia destinada à periferia das fábulas infantis, do terror gótico ou da ficção científica. Porém, as atrocidades do século XX intensificaram a noção do fantástico além do imaginável. No Entreguerras, o mundo do racionalismo iluminista se despedaçava visivelmente nas telas cubistas e expressionistas, e o dadaísmo e o surrealismo levaram a ruptura ao paroxismo. Mas na narrativa literária algo misterioso acontecia, parafraseando Eliot, não com um boom, mas com um suspiro. Aparições inquietantes surgiam aqui e ali, como o nariz ambulante de Gogol ou o Homem-Barata de Kafka. Logo começaram a se proliferar no novo mundo hispânico. Fantasmas, loopings temporais, coincidências extraordinárias viraram rotina nas páginas de Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Astúrias. Com críticos como Ángel Flores, Usla Pietri e Luis Leal, essa atmosfera ganhou um nome, realismo mágico, ou real maravilhoso. Com 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, ganhou um ícone, e com o Nobel para ele, foi canonizada. Menos interessados em destruir o realismo do que em burlá-lo, esses autores pareciam ora expandir nossas categorias do real, induzindo-nos à fé nas possibilidades do invisível, ora rompê-las por completo. Após o boom latino-americano, a mágica se espalhou por toda parte, e a vislumbramos não só em histórias como as de Saramago, Ítalo Calvino ou Salman Rushdie, mas também nas entrelinhas do cinema de Tim Burton, Woody Allen, Terry Gilliam, entre outros. Mas o que é o realismo mágico? Os críticos disputam. Vemos Homi Bhabha se referindo a ele como a linguagem literária do mundo pós-colonial emergente, enquanto para Jean Franco é pouco mais do que um rótulo para o exotismo. De acordo com Matei Kalinescu, pode ser um grande, talvez o grande componente da ficção pós-moderna. Para muitos, ele o é justamente como ponto de convergência entre o pós-modernismo e o pós-colonialismo. Como diz Wendy Farias, o realismo mágico replanifica o modo dominante do realismo no Ocidente, desafiando sua base de representação a partir de dentro. Esta desestabilização significa que ele serviu como um agente descolonizador. O realismo mágico combina o realismo e o fantástico, de modo que o maravilhoso parece agora crescer organicamente do ordinário, borrando a distinção entre eles. Além disso, a combinação da narrativa fantástica e realista, junto com a inclusão de diferentes tradições culturais, significa que o realismo mágico reflete a natureza híbrida de muitas sociedades pós-coloniais. O que será então um realismo mágico? Uma vanguarda artística? Um gênero literário? Uma contradição em termos? E poderá ele solucionar a terrível pergunta não respondida por Borges? A pergunta que não é meramente literária, mas que todos alguma vez sentimos ou sentiremos. O universo, nossa vida, pertence ao gênero real ou ao gênero fantástico? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos Ana Cecília Olmos, professora de Literatura Latino-Americana da Universidade de São Paulo, João César de Castro Rocha, professor de Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Sérgio Gonzaga, professor de Literatura Latino-Americana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. João César, você pode nos introduzir a literatura fantástica em finais do século XIX? O que vinha se fazendo naquela época? Você diz na América Latina ou em geral? Em geral. Bom, há discussões longuíssimas sobre o conceito de fantástico. E dependendo da conceituação, é claro que os exemplos seriam diferentes. Há algo muito importante que acontece na passagem do século XIX para o século XX, na Europa sobretudo, e que é a mecanização do cotidiano.
Isso de uma forma como antes seria absolutamente inimaginável. E é uma série de literatura que você poderia chamar de fantástica, muito próxima ao que nós chamamos também de ficção científica, e que procuram dar conta desse cotidiano profundamente alterado pela tecnologia. Alteração que vai conhecer uma explosão, aliás, pouco discutida hoje em dia, mas que na época era vivida de maneira muito dramática pelas pessoas, que é provocada pela Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, em alguma medida, traz o fantástico numa espécie de inversão dolorosa de todas as promessas da tecnologia. Porque em lugar de produzir uma vida mais plena de sentido, mais plena de riqueza, mais plena, sobretudo, de ociosidade, de tempo livre, o que a tecnologia produziu foi uma máquina de guerra com repercussões no cotidiano que vão dominar, por exemplo, boa parte da pintura expressionista. Um único exemplo, para não usar muito tempo agora, e eu escutar o Sérgio e a Ana, que é mais importante. O único exemplo, a metáfora do canibalismo, a metáfora da antropofagia, como uma forma radical de compreensão do mundo contemporâneo, não é latino-americana e muito menos brasileira. Ela é uma metáfora europeia. Ela retorna com força na Europa e a ideia principal é que a civilização da tecnologia teria produzido uma espécie de fantástico próximo ao horror. O horror de uma civilização autofágica, que se devora a si mesma. Ana, a gente pode continuar explorando um pouco, buscar outros exemplos de expoentes, o que as vanguardas modernistas estão fazendo, como elas estão absorvendo o fantástico, como elas estão trabalhando isso? Bom, em particular na área da América Latina, digamos, o fantástico encontra um terreno fértil no Rio da Prata. Fundamentalmente pensemos en escritores como Holmberg, Lugones, Horacio Quiroga, bem na passagem do século XIX para o século XX. E retomando um pouco o que o João César explicou também, digamos que estes escritores que na narrativa começam a explorar esse mundo do fantástico, o que estão explorando ou abrindo as possibilidades de pensar outras dimensões do real que já não se explicam pela via da razão. Digamos, há uma certa desconfiança no poder da razão para controlar o mundo e a natureza, e a literatura se apresenta como a possibilidade de reinstaurar o mistério, aí onde a técnica e a razão tinha acabado com ele, né? Então, para estes escritores, aí nessa passagem de final do século XIX, início do XX, onde também podemos pensar noutros da região do Caribe, como Astúrias, por exemplo, que ele já está explorando mais na linha das lendas e dos relatos míticos das culturas originárias. Há uma diferença aí entre o Caribe e o Rio da Prata, mas eu diria que eles estão dialogando com essas experimentações estéticas e inclusive de ordem antropológica das vanguardas europeias, precisamente nessa crítica ao absolutismo da razão. Certo. Agora, Sérgio, esse fantástico, ele já não pode ser mais um fantástico ingênuo, ele vem depois de toda uma tradição do romance naturalista e realista. Como que essa geração está absorvendo, está lidando com as técnicas implementadas pelo realismo? Pois é, eu sempre costumo fazer uma distinção que eu acho que é natural entre o fantástico e o mágico, né? Acho coisas completamente... não tem nada a ver uma com a outra, num certo sentido. Tem a ver no sentido que há uma quebra do mundo natural, da racionalidade, digamos, desencantada, né? do nosso tempo. Sempre vi o fantástico aqui na América Latina como, curiosamente, uma criação basicamente argentina, que nunca encontrei, na verdade, uma explicação
completamente, porque veja que aqui no Brasil, né, temos manifestações isoladas, eu até não me recordo assim de século XIX, talvez, mas não chega a ser fantástico Noite na Taverna, acho que também não é gótico, como disse a Valnice, né, mas provavelmente temos alguma coisa periférica, mas eu não conheço. Por que na Argentina? A Ana citou esses nomes e naturalmente chegamos depois aos nomes que realizam o fantástico propriamente dito. Acho que depois de Kafka, ou junto com Kafka, Borges e Cortázar, né, realizam Cortázar em muitos contos e mesmo um pouquinho talvez no Rayuela. Por que a Argentina? Né? Sempre me fascinou isso. O que esse país... Parece que tem... Naquele país que sempre foi o país mais desenvolvido, de melhor índice humano, econômico da América Latina, há um princípio de irrealidade, né? Alguma coisa que parece sustentar um pouco aquele país ao lado de uma racionalidade. Tem um princípio de racionalidade que se traduz em várias coisas que não são os alvos agora do nosso processo. Mas eu acho que essa distinção assim, ela é muito nuclear. Na verdade, falamos de duas coisas diferentes. Né? Uma corresponde a uma criação de ordem intelectual, né? Que é o fantástico. Ela é fundamentalmente uma criação racional sobre o irracional que aflora emergencialmente aqui e ali na nossa vida. E eu acho que o chamado realismo mágico, ele corresponde fundamentalmente a um tipo de consciência mítica, um tipo de consciência sacral existente na América Latina, em toda a América Latina, talvez. Acho que não sei se na Argentina e no Uruguai, não conheço o realismo mágico na Argentina e no Uruguai, mas que vai aparecer no Alejo Carpentier com a cultura negra, vai aparecer na cultura híbrida do Rulfo e vai aparecer muito no Brasil, né, na cultura sertaneja, onde tivemos o João Guimarães Rosa e um séquito de seguidores que vão trabalhar com essa ideia de uma consciência anterior ao racionalismo ocidental, anterior ao desencanto do mundo. O mundo é encantado. Pois é, João, podemos seguir nessa linha e comparar um pouco com o leitor que está mais familiarizado com o que estava acontecendo no Brasil nessa época, Semana de 22, movimento antropófago, escritores como Guimarães Rosa, né, explorando... Olha, da comparação, claro, o que sai? Claro. Eu faria uma proposta para o nosso diálogo. Talvez nós pudéssemos considerar que isso que nós chamamos do boom da literatura latino-americana, porque eu creio que nós precisamos questionar bastante o conceito de realismo mágico. Eu acho que vamos fazer isso em algum momento. Exato. Estamos aqui para isso. Justamente. Seria talvez interessante pensar que a geração do boom, o grande tripé, Carlos Fuentes, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, entre outros, e tão importantes quanto. Mas esse tripé é fundamental. Na década de 50 e 60 em diante. Final dos anos 50, mas sobretudo anos 60. Uhum. Eu acho que essa geração potencializa um movimento que principia para a literatura hispano-americana com Las Vanguardias, que correspondem no Brasil ao modernismo, a Semana de 22. Acho que é uma frase sintomática do Oswaldo de Andrade no Manifesto da Poesia Pau-Brasil de 1924. O Oswaldo diz assim: a geração futurista realizou um trabalho ciclópico, acertar o relógio império da literatura nacional. Isto é, se durante todo o século XIX e o princípio do século XX havia sempre a impressão para as literaturas latino-americanas de um atraso constitutivo em relação às novidades europeias, é com as vanguardas nos anos 20, pela primeira vez, que se verifica uma simultaneidade entre movimentos estéticos europeus, sua assimilação e transformação na América Latina. Isso me parece que é particularmente importante para repensar a literatura do boom, porque me parece que o que a literatura do boom realmente realiza de inovador, de transformador e revolucionário, e nesse ponto, embora muito distinto, há um traço de união fundamental, por exemplo, entre o Guimarães Rosa, de 1956, com Grande Sertão Veredas, e o Garcia Márquez, de 1967, com Cien Años de Soledad. É que em ambos os casos, tanto um quanto o outro, dominavam
todas as técnicas mais contemporâneas. Todos conheciam de cor e salteado os seus James Joyce, Virginia Woolf, sobretudo William Faulkner, no caso dos autores hispano-americanos. Eles tinham, digamos, uma atualização técnica com o que havia de mais sofisticado em todas as áreas da estética, que os colocava em situação de igualdade completa com Europa e Estados Unidos. Era uma situação nova, esboçada nos anos 20, potencializada nos anos 60. Essa é uma proposta que eu faço. Não, e eu acho que você coloca muito bem, porque, na verdade, o que une, há um ponto de união, por exemplo, Vargas Llosa jamais entrou pela linha do fantástico ou do realismo mágico. Claro. E, no entanto, ele está tão próximo do Garcia Marques, quanto do Rulfo, quanto do Guimarães Rosa, que por seu turno está próximo do Fuentes, e assim vai, exatamente nisso que é essa atualização estética, né, com o que havia de mais inovador no modernismo europeu e que eles realizaram, né, nas suas obras. Antes de tudo, são obras de linguagem e de técnica e de novos procedimentos. Isso, né? exatamente. Acho que é bem legal. Agora, Ana, desculpa. Eu concordo com o que acabam de colocar. Grande parte da crítica literária leu, digamos, o boom que parece que instala algo completamente novo, precisamente no sentido que João colocava, né? Mais do que com uma ruptura com a ideia de um diálogo com aquela grande ruptura que tinha sido as vanguardas do início do século XX. Eu lembro que Rodrigues Monegal, que foi um dos primeiros que falou desta nova narrativa, disse que tinham que acabar com o robinsonismo com que estavam sendo pensados os escritores do boom. Digamos, o novo, sempre em literatura, tem a ver com o modo em que se relêem as hierarquias culturais e as tradições, né? Então, digamos, esse vínculo é fundamental. E com relação ao que você, Sérgio, dizia, que o Vargas Llosa não transita o realismo mágico propriamente como Garcia Marques, eu acho que aí também é algo que devemos deixar claro logo no início, que essa nova narrativa, ou esse boom dos anos 60, mesmo que ele ficou muito conhecido em termos de realismo mágico, na verdade, comportava uma diversidade de estéticas muito grande. Claro. Claro. Então, isso temos que ter presente. Né, que... Então, até para a gente começar a mapear essa diversidade, Ana, eu citei alguns críticos, Ángel Flores, Ursula Pietri, Luiz Leal, e ali se começa a cristalizar esse termo, realismo mágico. É importante deixar claro para o ouvinte que não se trata de um manifesto, não existe um manifesto realista mágico, mas certos críticos latino-hispano-americanos, em especial, estão transitando, orbitando em torno. Então, você pode explicar um pouco como que surge essa ideia, esse conceito? Bom, os primeiros, parece ser que efetivamente os primeiros que usam o termo são estes críticos, Flores, Leal e Ursula Pietri, fundamentalmente. E curiosamente eles não estabelecem o vínculo com quem primeiro forjou o termo, que foi Franz Roh, na Alemanha, para se referir a um pós-expressionismo alemão na pintura, né? Então é curioso, digamos, que parece ser que um termo que surge com relação às artes plásticas e depois se desloca com muitas diferenças que precisam ser levadas em conta para a literatura, né? Mas no caso destes críticos que você mencionou, eles vão forjando uma noção de realismo mágico que não está atrelada à noção de Franz Roh, mas que fundamentalmente supõe trabalhar com pensar, digamos, certos modos narrativos que trabalham com uma noção ampliada de realidade, onde, como já se colocou aqui, o real e o irreal não entram em contradição. Exato, João, a gente pode investigar um pouco mais a técnica desses escritores, porque me parece que se trata exatamente disso. Você não pode nem deixar a narrativa aí por totalmente fantástico. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, digamos, você está ali numa realidade fantástica, onde você pressupõe que fantasia, vão acontecer coisas fantásticas. Em outras narrativas, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, a gente descobre no final que era só um sonho, então não existiu o fantástico, efetivamente, a não ser na cabeça do personagem. Agora,
Nessas narrativas, me parece que o fantástico, existe uma dialética, de fato, entre o real e o mágico, que ela não pode se perder. Você pode explorar um pouco esse tipo de técnica narrativa? Essa é uma questão fascinante. Eu acho que a Ana e o Sérgio já colocaram muito bem. Quando o Franz Roh, que era historiador, crítico de arte, mas era também fotógrafo. E as fotografias do Franz Roh são fascinantes, porque são geralmente colagens que estariam muito próximas do Max Ernst ou de uma fotografia surrealista. Quando o Franz Roh pensa o conceito de realismo mágico, o que ele pensa, na verdade, é da arte pós-expressionista, sobretudo da pintura. A repercussão em língua espanhola é quase que imediata. Como todos nós sabemos, o José Ortega y Gasset, o editor da importantíssima Revista de Occidente, era um germanófilo de primeira categoria. 2 anos depois da publicação do livro do Franz Roh, dedicado ao pós-expressionismo, ao realismo mágico, é publicado um excerto na Revista de Occidente. No ano seguinte, o mesmo tradutor, que é o Fernando Balle, traduz o livro inteiro. Ou seja, 3 anos depois do aparecimento do livro em alemão, o livro já está circulando em espanhol, o livro na íntegra. Eu acho que daí vem também a difusão do termo. Ele muito rapidamente é traduzido para o espanhol. Mas o realismo mágico por Franz Roh, se nós pudéssemos pensar numa fórmula bem sintética, eu proporia assim: é a irrupção do extraordinário na ordem do dia a dia, do ordinário. Então, por exemplo, dentro dessa categoria, um Franz Kafka é perfeito realismo mágico. Porque você lê o Kafka e a grande força da escrita kafkiana é naquela sintaxe tão concisa, um pouco como Rulfo, um universo que se abre. E, ao mesmo tempo, é um universo que, visto de fora, é absolutamente banal e cotidiano. E, no entanto, é nesta banalidade do cotidiano que o extraordinário irrompe. Já eu proporia, é diferente o que ocorre com, por exemplo, o que o Carpentier denominou de Lo Real Maravilloso, quando ele volta da França e passa pelo Haiti, se dirigindo a Cuba. E ele diz lá no prefácio do El Reino de Este Mundo, de 49, uma coisa extraordinária. Ele diz que ele estava cansado do surrealismo e do maravilhoso aprendido com códigos de memória. E que, teoricamente, ele havia encontrado numa outra realidade Lo Real Maravilloso. Ou seja, eu proporia. O realismo mágico do Franz Roh é essa irrupção do extraordinário numa ordem absolutamente dominada pelo ordinário. Realismo no sentido mais banal do termo. Já Lo Real Maravilloso, do Carpentier, é quando o extraordinário e o ordinário não se diferenciam. Eles estão intrinsecamente relacionados. Por exemplo, o Sérgio está aqui com Pedro Páramo. Se nós lembrarmos da frase inicial, não vou lembrar totalmente, mas vou errar em alguma coisa, mas não importa. O importante é assim, olha. Eu me vine a Comala porque me dijeron que aqui vive mi padre, vírgula, um tal de Pedro Páramo. Toda frase se resolve por um tal de Pedro Páramo. Porque se eu digo, eu vim a Comala porque me disseram que aqui vive meu pai, vírgula, Pedro Páramo, nenhum problema. Mas se eu digo um tal de Pedro Páramo, então é claro que eu não sei quem é meu pai. Então, neste caso, é mais do que apenas a irrupção numa ordem do ordinário, de um fato extraordinário, para depois o retorno, teoricamente, ao ordinário. No Pedro Páramo, nunca se retorna ao ordinário, porque desde sempre extraordinário e ordinário estão juntos. Não quero falar muito, só para terminar, dizer o seguinte. Me parece que a categoria de realismo mágico, como pensada pelo Franz Roh, é muito interessante para pensar o fenômeno a que se destina, que é a pintura pós-expressionista. Mas quando transposta esta categoria para a literatura que foi produzida nos anos 60 na América Latina, é uma categoria profundamente redutora porque tende a limitar-se a uma expressão de conteúdo. O que é realismo mágico? São 1000 borboletas levando uma mulher nas suas asas. O que é realismo mágico? É uma cidade na qual chove 3 anos sem parar. O que é realismo mágico? É uma cidade na qual todos perdem a memória e por isso precisam colocar cartazes nos objetos e nas pessoas. E reduz-se algo muito importante, que é o amplo e vastíssimo domínio técnico desta geração a um puro conteúdo exótico. Exato. Até para a gente poder voltar a isso, a problematização do termo, Sérgio, a gente pode falar um pouco do Gabriel Garcia Marques. Por que ele vai ser tão emblemático nessa atmosfera? Olha,
Os outros aqui não tinham nascido ainda, acho eu, em 1967, mas eu casualmente, João não tinha nascido. Eu tinha 2 anos. Eu casualmente, eu tive essa oportunidade, o boom, que é outro termo. Na verdade, nós estamos lidando numa esfera de termos, não sei se impróprios ou que não dão exatamente a totalidade do fenômeno boom, né? O que significa isso, né? Eu também concordo com o João, já falei que a renovação fundamental se dá sobremodo através da arquitetura, das estruturas, da linguagem, que eles vão partir da experiência modernista e acho que vão conseguir um resultado extraordinário em termos, é o caso de 100 anos de solidão, em termos de acessibilidade. Porque se você lê Faulkner, é preciso uma atenção, porque ele é tortuoso, é um escritor maravilhoso e tortuoso. Se você lê Joyce, é preciso também um esforço. E quando você lê, por exemplo, um romance como Conversa na Catedral, que em dado momento chega a ver 16 diálogos superpostos de situações diferentes, você compreende. Mas o que ocorreu realmente com 100 anos de solidão é que eu acho, primeiro, aquilo que a Ana até falava antes aqui a gente está conversando, do romance totalizante. Ele consegue dar aquilo que é a marca dos maiores romances, ou seja, a capacidade de emular, né, a existência divina, né, de produzir vida, de erguer um mundo, de construir um mundo. Isso, no meu gosto, estou falando agora do meu gosto pessoal, o que está faltando hoje na literatura, você não constrói mundos, digamos, amplos, vastos, você constrói microexperiências e que cá entre nós frequentemente são um pouco aborrecidas. E o que o Garcia Marques põe em pé o mundo é um mundo, eu concordo aí, talvez, do real maravilhoso. É um mundo real, no entanto. Ele não é mágico, eu concordo no sentido que ele não é mágico. Esses mundos são reais, eram reais. Eles não são... O fantástico não é no sentido de realidade concreta pré-existente. Como disse muito bem, entra o extraordinário. O que chamamos de realismo mágico, o real maravilhoso, que eu acho que talvez seja uma melhor designação, ainda não dando conta de tudo, o real maravilhoso é o mundo real. Quando Riobaldo sai em busca do demônio, o demônio existe até o momento da busca, o demônio existe. Quando o coronel senta uma sereia do coronel lobisomem no seu colo e a beija, ela existe, a sereia. Porque esse mundo existe. Porque a consciência sacral do mundo, ela vê o mundo de um ponto de vista mítico. Né? E eu acho que isso foi essa descoberta maravilhosa do Carpentier. É no Rufo também, porque é um mundo de mortos. Olha, nós sabemos que mortos viram como no poema do Gôngora, né? Pó, cinza, sombra, nada. Né? Mas ali os mortos estão. Eu acho que o sucesso, o êxito dos 100 anos de solidão, tem uma história, aliás, contada pelo Tomás Eloy Martínez, maravilhosa, que o editor da Sudamericana de Buenos Aires o chamou uma noite, chovia, disse que chovia dentro da editora, tinha goteiras, e o cara estava enlouquecido, era o Francisco Porrua, né? Estava enlouquecido porque estava lendo e disse: esse cara é um louco, isso aqui é uma obra de gênio. E ele jogava as folhas e o Tomás Eloy saiu recolhendo as folhas úmidas e foi lendo. Os dois passaram a noite febrilmente lendo, algo que ocorreu com Carlos Barral ao ler La Ciudad de los Perros, a mesma coisa, ele não conseguiu parar o livro. E eles resolvem editar, já aumentam a tiragem na hora, né, que ia ser uma determinada tiragem, resolve duplicar praticamente a tiragem, e há um fenômeno incrível que ocorre em Buenos Aires. Em agosto daquele ano, 2 meses depois do lançamento, já saindo uma segunda edição, Garcia Marques vai a Buenos Aires, vai a um teatro assistir uma peça com Mercedes, e aí ele começou a conhecer o horror da fama, que para ele era horrível, e ele vai ao teatro e alguém, por causa da foto que havia no livro, grita: olha ali Garcia Marques. Ou seja, vejam bem, um sujeito que ninguém sabia quem era 2 meses antes, e o teatro se ergue e o aplaude em pé. Né? Quer dizer, foi um fenômeno assim, porque também não vou falar mais aqui, mas também há um fenômeno que eu acho que é indispensável, e por isso boom é indispensável
nesse florescimento escalonado da grande literatura hispano-americana, que eu acho que é um escalonamento de florescimento, é que quando o boom surge, está surgindo um novo público leitor. Isso que cria essa coisa, eu não sei se foi o Monegallo que viu isso também, né? Ele viu a um novo público. E aí que entender as circunstâncias específicas dos anos 60, um novo público jovem, disposto à aventura e ao enigma, né? Porque os filmes que... Godard tinha público na época. Godard tinha um belo público na época. Né? Vejam, o Rayuela hoje, que já quase não se lê mais, né? Porque propõe muitos enigmas narrativos, propõe uma dificuldade, propõe uma ânsia de decifração. A vantagem do Garcia Marques é que qualquer um podia lê-lo e entendê-lo. Ana, 100 Anos de Solidão é um romance épico com todo o domínio da técnica realista, são 7 gerações, salvo engano, que conta esses 100 anos de solidão dessa cidade, Macondo. Agora, o elemento sobrenatural ele não pode estar ali simplesmente de maneira pitoresca, né? Quer dizer, ele tem uma utilidade para o Garcia Marques. Qual é essa utilidade? Como que ele está exprimindo essa solidão do título, só para pegar um exemplo, através da mágica, do sobrenatural, do fantástico? Bom, eu acho que o romance consegue aliar de uma forma muito eficaz isto que o Sérgio colocava de um pensamento mítico, uma mentalidade primitiva, mítica, e, ao mesmo tempo, uma revisão crítica da história. Então, eu pensaria esse romance como um lugar de enunciação, onde se relata a história da América desde o pensamento mítico. Então, tem nessa tensão entre revisar uma história da América em uma temporalidade circular, em um relato que, como todo mito, é um relato de origem. Eu acho que é esse o casamento, o que o romance consegue aliar de uma forma muito eficiente. Porque se conta o relato da família Buendia, mas nesse relato dessa geração, nesse Macondo imaginário, vai sendo revisada desde um olhar crítico a história da América. Eu diria que isso que torna o romance um romance totalizante, e que o mais atraente nele é que narra, né? Digamos, é um romance que conta uma história, e conta uma história de uma cidade imaginária, de uma família e, ao mesmo tempo, de um coletivo no qual qualquer latino-americano pode se reconhecer. Eu acho que a eficácia do romance, digamos, o grande sucesso esteve aí, além de, digamos, outras variáveis, como colocava Sérgio, digamos, de que era um momento em que as sociedades latino-americanas e Argentina, em particular, estava protagonizando um momento de modernização forte, estava com uma sociedade mais democratizada, com um público leitor amplo e, sobretudo, com o que você mencionou, que é muito importante lembrar, que é o papel dos editores, que também eram uns aventureiros. Eram editores locais, eram capitais latino-americanos que arriscavam em publicar escritores pouco conhecidos. O que eu acho que é importante levar em conta, porque a situação editorial dos dias de hoje é bem diferente àquela dos anos 60. Então, foi um momento em que, além da criatividade, de certa genialidade que estes escritores tinham, se aliou, digamos, isso se viu favorecido por uma situação social, econômica, e esses protagonistas indispensáveis que foram os editores. Perfeito. Então, vamos tirar agora as aspas do realismo mágico e, quer dizer, o problema está ali o tempo todo no que vocês estão falando.
Vamos tentar ver a validade, os limites do conceito. Afinal, né, João, até onde esse é um conceito vazio, esdrúxulo, tem alguma função, tem alguma validade? De repente, como esses próprios escritores interpretavam, como Garcia Marques interpretava o rótulo, a gente pode problematizar, então? Claro, isso já foi problematizado de maneira bastante radical por uma geração mais jovem de autores, sobretudo hispano-americanos. No mesmo ano, 1996, surgiu no México, não apenas com mexicanos, mas sobretudo no México, a chamada Generación del Crack. E eles publicaram um Manifiesto Crack. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, dois autores, Sergio Gómez e o Alberto Foguet, publicaram uma coleção de contos, de histórias curtas, que se chamava Macondo. Ou seja, não mais Macondo, mas um Macondo transformado numa indústria de McDonald's. Então, Macondo. E boa parte da mais jovem geração da literatura hispano-americana surgiu como uma resposta, como a imposição do limite criado pelo realismo mágico. No entanto, a leitura que essa geração fez, o que é perfeitamente compreensível, é bastante limitada dos autores, do Fuentes, do Garcia Marques, do Mário Vargas Llosa, porque um dos principais pontos da Generación del Crack, ou do movimento Macondo, era uma literatura que fosse, sobretudo, experimental, se arriscasse, fosse ousada e não se limitasse a temas locais. Excluindo a ideia de temas locais, há poucas literaturas tão ousadas e complexas quanto a literatura do Vargas Llosa, do Fuentes e do Cortázar, ou do Garcia Marques. Então esse é um ponto, essa reação já houve. Eu gostaria só de trazer para a nossa reflexão um ponto que eu acho bem importante e que hoje em dia nós esquecemos com muita facilidade e até compreensível. Eu não creio que o que eu direi agora explica o chamado boom, mas eu acho que é um fenômeno indissociável e que é o triunfo da Revolução Cubana em 1959. Vale dizer, se para nós hoje, 2017, a Revolução Cubana tem imagens as mais variadas possíveis, mas certamente nenhuma delas se associa ao frescor da novidade, à promessa da revolução e à descoberta de que a utopia, afinal de contas, pode ter um lugar, que é uma pequena ilha no Caribe. E muito menos nós imaginaríamos que uma pequena ilha do Caribe tornar-se-ia, durante uma década inteira, até pelo menos 1971, quando ocorre um famoso caso de prisão de um poeta, Herberto Padilla. De 1959 a 1971, Cuba é o centro de esperanças de intelectuais de todo o mundo, não apenas os hispano-americanos. Vale dizer, a Revolução Cubana deu à América Latina um salto qualitativo de percepção da opinião pública mundial. Dentro deste salto qualitativo, a promessa ou a força da literatura desses autores é algo muito importante. Outro fator que eu não gostaria de deixar de mencionar, que eu acho bem importante para reavaliar uma história do boom. Eu tive a oportunidade de passar um semestre na Universidade de Princeton como professor visitante, e na Universidade de Princeton você encontra os arquivos do Carlos Fuentes, do José Donoso, do Mário Vargas Llosa. O do Garcia Marques se encontram os arquivos na Universidade de Texas, em Austin. A leitura comparada desses arquivos me mostrou algo muito interessante mesmo. É que muitos dos projetos que eternizaram essa geração foram projetos deliberados. Havia por parte do Carlos Fuentes, que era um pouco o carro-chefe desta geração, com Vargas Llosa, com Octavio Paz, com José Donoso, com Garcia Marques, com Julio Cortázar, eles tinham projetos comuns. Havia uma geração que pretendia projetar a literatura hispano-americana, na verdade a literatura brasileira para eles, para Octavio Paz sim, para os outros não era incluída, de maneira sistemática. Embora o Fuentes tenha escrito um ensaio notável sobre Machado de Assis, Machado de la Mancha. Mas essa geração, o boom, também é o resultado de um projeto deliberado, de uma geração particularmente talentosa, e na leitura cuidadosa da correspondência cruzada entre eles, se percebe que havia um projeto. E um projeto que, no princípio, era muito estimulado pelo sucesso e pela repercussão, à época, muito favorável da Revolução Cubana. Esse é um aspecto que nós não devemos ignorar. Eu diria, né, o Retamar chega ao exagero, Roberto Fernandes Retamar, de dizer que sem a Revolução Cubana não haveria literatura latino-americana. O termo Latinoamérica se generalizou em função da Revolução também, né, nesse momento. Mas ela foi
Eu consultei na biblioteca em Buenos Aires as edições da Casa das Américas dos anos 60, da revista publicada pelo Ministério da Cultura de Cuba. E é impressionante, você tem em 1964 um número, acho que é o 26, dedicado a escritores, e aí você encontra lá, vejam bem, o Vargas Llosa, que então recém saiu o seu primeiro romance, La Ciudad de los Perros, encontra Carlos Fuentes, encontra José Donoso, encontra uma série de outros escritores que ficaram um pouco assim, dada, talvez, não sei se o termo é esse, a grandeza dos citados anteriormente, ficaram um pouco, tipo Benedetti no Uruguai, o Roa Bastos, né, claro. O Droguet, enfim, alguns cubanos. Mas o surpreendente é isso, quer dizer, há uma ligação indissolúvel. E como havia uma paixão que era absoluta, né, eu diria assim que, tirando os muito reacionários, porque a Revolução Cubana ela teve uma adesão afetiva mundial e contribuiu enormemente. Claro que essa geração teria ocorrido de qualquer maneira, mas ela foi favorecida, pelo menos na expansão da circulação, ela foi favorecida, sem dúvida nenhuma, por esse impacto positivo da Revolução Cubana. Havia sim um horizonte utópico, digamos, sim, que politicamente estava na Revolução Cubana e na literatura, na inovação, nas formas, claro, né? Claro. Então, digamos, aí dialogavam, digamos, todos os processos. Vamos focar nessa inovação das formas para entender como que esse boom está se propagando e influenciando outras culturas, em especial relacionado ao tema de hoje, o realismo mágico, mas também o que eu estou querendo chegar é o seguinte, o realismo mágico, além das fronteiras do espaço hispano-americano, é associado hoje com uma literatura pós-colonial, uma literatura de crítica, eurocentrismo. Eu queria que vocês investigassem, explorassem um pouco isso para a gente ver se faz sentido isso, se não faz, mas assim, como que o boom está se propagando então em outras terras, Ana, em outras culturas literárias? Bom, digamos, diferenciando um pouquinho o boom do realismo mágico, porque, como disse, o boom comporta uma pluralidade de estéticas muito diferentes entre si. Mas eu diria que o realismo mágico, digamos, pensado nessa produção narrativa, está em relação com toda uma reflexão de ordem antropológica e política com relação à definição de uma identidade latino-americana. E, fundamentalmente, pensada como uma alternativa à racionalidade centrada de Ocidente. Então, o realismo mágico se transforma no mais conhecido do boom, no emblemático do boom, precisamente porque permitia pensar uma cartografia outra em termos literários e culturais de Ocidente. E nessa cartografia outra, a América Latina revitalizaria de alguma maneira com uma mentalidade primitiva, aquela racionalidade europeia esclerosada. Esse, digamos, era o viés utópico, a dimensão utópica de estas possibilidades do realismo mágico, porque contesta essa racionalidade europeia, mas é também o seu limite, porque condena, digamos, uma expressão da literatura e da cultura latino-americana a isto que o João César colocava, o exotismo, a ser sempre o outro visto desde a perspectiva europeia. Nesse sentido, poderíamos dizer que o realismo mágico não é monopólio da América Latina, sino que também pode ser reconhecido em outras culturas colonizadas também pelos europeus, perdão. João, e essa relação você vê como pertinente ou não? Uma relação com um discurso pós-colonialista? É possível fazer essa associação? Não, sempre é possível. Sempre, se for desenvolvido coerentemente, sim. Se se trata do pós-colonialismo, como ele é proposto nas universidades norte-americanas, me parece um reducionismo muito grande. Um exemplo. Olha, em 1950, o nosso personagem
principal, nosso protagonista, tem 23 anos, passa muita fome, mora em Barranquilla e escreve num jornal chamado El Heraldo. E ele escreve em 1950 um texto que se chama O Problema do Romance na Colômbia. E ele diz assim: o problema do romance na Colômbia é que ainda hoje não fomos afortunadamente influenciados pelos James Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner. E se um dia escrevermos na Colômbia um romance digno do momento contemporâneo, apenas o faremos quando essas influências forem assimiladas. 17 anos depois o romance surgiu, Cien años de Soledad. No mesmo ano, 1950, este mesmo jovem que passava fome em Barranquilla e que não tinha nenhuma confiança no seu futuro literário, escreve 3 pequenos artigos rigorosamente fascinantes sobre a antropofagia. Um deles se chama Possibilidades da Antropofagia. E o que ele diz é muito próximo ao que o Oswaldo de Andrade, no mesmo ano, disse na sua malograda tese de doutorado, A Crise da Filosofia Messiânica. Vale dizer, me parece que a força do Garcia Marques é que o Garcia Marques ele consegue, sem nenhuma espécie de crítica a alguma forma de eurocentrismo, pelo contrário, o Garcia Marques se apropria de todas as formas mais avançadas das técnicas narrativas desenvolvidas no romance ocidental, mas acrescenta a ela o que o Oswaldo de Andrade chamava, em 1924, o que ele achava que seria a força da poesia pau-brasil. Para Oswaldo de Andrade, a poesia pau-brasil seria de exportação, porque ao contrário de só ter a escola, que seria o primitivismo aprendido em livros ou visitado em museus da Europa, a poesia pau-brasil teria ao mesmo tempo a escola e a floresta. E a junção dos dois faria uma literatura pulsante. É a junção, se você desejar, da escola e da floresta que torna Macondo um lugar universal. Sérgio, além da América Latina, América Hispânica, eu citei só de passagem alguns Salman Rushdie, próprio Saramago. A gente vê, eu não os classificaria, não vou usar classificá-los como realistas mágicos, mas assim, a gente vê esses elementos que ficaram tão comuns na literatura hispano-americana em outros autores. Como que em outros lugares está se desenvolvendo? Eu diria o seguinte, que nesses casos, eu acho que são autores que se situam numa dimensão de textos que talvez sejam mais alegorias do que propriamente... Eu continuo com a ideia, com esse termo que, de fato, ele não dá conta de todo o fenômeno realismo mágico, eu acho que real maravilhoso, como expressões específicas de sociedades não tocadas pelo desencantamento. Isto é, onde o pensamento mágico é o pensamento. Ele não é mágico. Na verdade, não se trata de mágica, é o pensamento que é real. O que ocorreu, me parece, eu não sei se vocês concordam, é que houve uma onda na época. Essa é a única vantagem de ser velho, vocês lembram, coisas que vocês não leram, ficaram livres de ler, livros imitadores, né? Todos os latino-americanos, de alguma forma, exerceram influências fortíssimas, mas muitas vezes sofreram verdadeiro... Bom, começa pelo Borges, que não estamos discutindo hoje aqui, que né, o Piglia tem até uma expressão, ele é muito fácil de plagiar, mas é inimitável, não adianta, você fica pastiche sempre. E o Garcia Marques sofreu um número assombroso de pastiche. Começou a aparecer abuelas voladoras por todo canto, e árvore, ossos que gritam. Ele foi muito imitado. Mas a influência dessa literatura, nós temos a Isabel Allende, que eu até acho uma boa narradora, mas a gente sente nitidamente a mão do Garcia Marques atrás, na sua mão, para escrever A Casa dos Espíritos. A influência, portanto, foi extraordinariamente ampla, mas não teve resultados aí, não há um resultado positivo, porque os demais livros que você poderia enquadrar dentro dessa categoria, que nós não temos um nome, mas que fica lá para o realismo mágico, foram livros específicos, isto é, surgidos nas suas realidades específicas anterior. Se pode dizer que o Rulfo influenciou, né? O Garcia Marques reconhece que, ao ler o Pedro Páramo, ele encontrou a fórmula de escrever 100 Anos de Solidão. E os outros foram, aqui sim, o Guimarães Rosa, no Brasil. É preciso frisar que, embora o Guimarães Rosa
ele foi incluído de alguma maneira, ele está na lista, está no Los Nuestros do Luiz Arce, né, que é um livro que meio que dá a lista do boom. Sempre que precisavam de um brasileiro para dizer que era latino-americano, puxavam. E é preciso lembrar que o Guimarães Rosa foi traduzido imediatamente pela Seix Barral, foi traduzido pela Casa das Américas, agora surgiu uma nova tradução na Argentina, já está em segunda edição, né, do Aguilar, né, e da Florência, né, que é uma tradução, me pareceu, eu tenho as duas outras edições, me pareceu a melhor tradução possível do Guimarães Rosa. Mas acho que foi uma influência muito forte. Mas o que eu defendo é que, na verdade, quem mais influenciou as gerações futuras da América Latina foi Vargas Llosa, com as suas técnicas. Ana, e outras artes? A gente falou algum momento da pintura, mas o cinema parece ter uma afinidade grande com esse tipo de narrativa, esse recurso. Sei lá, o ouvinte talvez tenha aí, grande parte do nosso ouvinte talvez já tenha visto Meia-Noite em Paris, ou Birdman, ou Amélie Poulain, e filmes que você tem essa atmosfera mágica, né? Em outras artes, você percebe vestígios dessa técnica narrativa, independentemente da influência do boom ou influência latino-americana, mas... Bom, certamente, digamos, si pensamos en que a arte siempre está explorando aquelas zonas que a ciencia pretende explicar, né? Mas a arte se permite, como disse no início, reinstalar um mistério. Eu acho que, num sentido amplo, todas as artes podem explorar essas dimensões do desconhecido, do misterioso, né? Então, no cinema eu lembrei, quando você mencionava este filme, lembrei aquele filme espanhol, O Labirinto do Fauno, que dos que eu assisti assim nessa linha do realismo mágico, eu achei dos mais convincentes, talvez porque precisamente tenta explorar uma experiência histórica traumática, colocando em jogo outras possibilidades para o real, né? Lembra que a história é a ditadura franquista, desde a perspectiva de uma criança, né? Mas, digamos, nesse filme, por exemplo, a perspectiva da criança, e sabemos que a criança, o primitivo e o louco são essas figuras emblemáticas para precisamente indagar aquelas dimensões do real sobre a qual a ciência ou a razão não podem dizer nada, né? Mas eu não saberia, digamos, dizer se há relações diretas entre a literatura e certas formas do realismo mágico em outras artes ou no cinema. Eu, nesse sentido, eu acho que foi o espírito aqui da conversa de sermos cautelosos com a categoria, porque pode ser uma categoria omnívora. Então eu colocaria isso como para deixar claro. É fascinante o que aconteceu com a narrativa latino-americana nesse campo, foi muito importante, porém é uma categoria omnívora e pode ser danosa se nos deixamos levar por ela, né? Então acho ótima conversa precisamente por isso. Okay, Sérgio, João, temos pouquíssimo tempo para uma conclusão sobre o legado dessas gerações, sobre as perspectivas, ou talvez, se vocês quiserem continuar na questão do valor desse termo, realismo mágico, mas o que se esperar, né, para o futuro, Sérgio? João, começamos com o João, afinal o João preside a mesa aqui. Perfeito. Destacar um aspecto que eu acho que pode ser interessante para a nossa discussão e que permitiria associar Roberto Bolaño e Machado de Assis. Eu creio que não a principal, mas uma contribuição fundamental desta geração, a geração ou do boom, ou do realismo mágico, como se desejar, é o fato de ter sido, sobretudo, uma comunidade de leitores críticos. Já em 1971, o Vargas Llosa, no seu doutorado na Espanha, publica uma tese, García Márquez, História de um Deicidio. No mesmo ano, o Carlos Fuentes publica La Nueva Novela Latinoamericana. Há ensaios sobre Cortázar, sobre García Márquez, sobre Vargas Llosa,
Sobre Donoso eu não estou seguro. Não há creio que não. Embora, graças ao Carlos Fuentes, o primeiro romance do Donoso, Coronación, que hoje não é mais lido, foi traduzido ao inglês. Então, era uma geração que era uma comunidade crítica de leitores das suas próprias obras. O primeiro romance do Carlos Fuentes, que é excepcional, La Región Más Transparente, é uma espécie de história simultânea da cidade do México, simultânea no sentido de abarcar várias temporalidades. O Julio Cortázar envia para o Carlos Fuentes uma carta minuciosa, detalhada, dizendo que está impressionado pelo talento narrativo do Fuentes, mas que faz questão de detalhar todos os aspectos que ele crê que são equivocados. E o primeiro, ele diz, as suas primeiras 50, 100 páginas são impossíveis. Se você não é um chilango, que na gíria é quem é da cidade do México, como carioca é do Rio de Janeiro, se você não é um chilango, diz o Cortázar, ninguém entende o que você está dizendo. Numa edição posterior, uma edição comemorativa, não lembro agora de 30 ou 40 anos, do La Región Más Transparente, o Fuentes escreve uma carta para o Cortázar e pede autorização para publicar esta carta, que é uma carta essencialmente crítica do romance primeiro e um dos mais importantes do Fuentes. Então, havia entre esta geração esse sistema constante de leitura. A primeira pessoa a ler as 100 páginas iniciais de Cien Años de Soledad se chama Carlos Fuentes. O Garcia Márquez duvidava se deveria seguir escrevendo, já que ele tinha condições financeiras muito precárias na cidade do México. O Fuentes responde, só tendo lido 100 páginas. Por favor, Gabo, siga. Estas 100 páginas colocam você no patamar de Cervantes. Só tinha lido 100 páginas. Então, me parece que da literatura hispano-americana mais recente, o único autor que manteve esta tradição de leitura minuciosa da tradição europeia e norte-americana e da própria tradição é o Roberto Bolaño, que na verdade é o mais potente leitor dos últimos 2, 3 décadas da literatura hispano-americana. É o sistema Machado de Assis. O Machado de Assis torna-se Machado de Assis quando ele lê minuciosamente toda a tradição e a literatura brasileira. Não é casual que um dos ensaios mais agudos sobre Machado de Assis seja de Carlos Fuentes, um ensaio pequeno, precioso, se chama Machado de la Mancha, em que diz o Fuentes que em toda a América Latina o primeiro a realmente retomar a tradição cervantina é um brasileiro chamado Machado de Assis. Esse gesto de leitura, esse gesto de leitura crítica dos pares, dos mais próximos, é algo que hoje faz profundamente falta na literatura latino-americana. Eu tenho a impressão de que as gerações mais jovens não se leem criticamente, ou quando se leem, é apenas para uma espécie de jogo de compadres, em que você é tanto mais genial quanto você me considerar maravilhoso. Sem nenhum realismo, no caso. Acho Sérgio, excelente a ideia crítica do João. Não é à toa que o Eduardo Wolff diz que ele é o melhor professor de literatura do Brasil, mas o Eduardo Wolff nem sempre, às vezes é suspeito pelos amigos, mas realmente, e é uma coisa que me parece um pouco hoje e agora eu vou fazer, talvez eu esteja equivocado, mas na literatura brasileira, na latino-americana eu não conheço tão bem essa contemporânea, é que de fato falta aos escritores essa capacidade de reflexão crítica, não apenas sobre a sua própria obra, mas sobre a obra, né? Não se vê, o escritor não é um crítico. Quando ele vai escrever, entra na escola no elogio mútuo, né? Você não vê. Se a gente pegar, por exemplo, a tradição de crítica do Vargas Llosa, é impressionante, né? Ele leu Euclides da Cunha e fez uma interpretação ficcional do Euclides da Cunha que é extraordinária. Ele foi ao núcleo do Euclides da Cunha, né? Como foi capaz de ir, como Fuentes, né? Como Cortázar também, que tem grandes páginas, né? Sem contar o Borges, é claro. Todos eles tinham essa força crítica, né? Excepcional, e por isso talvez tenham conseguido escrever obras que vão perdurar. Obrigado, Sérgio Gonzaga. Por hoje é só. Obrigado, João César de Castro Rocha. Obrigada, Ana Olmos. E até a nossa próxima edição.